Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós estamos na EBD, Escola Bíblica Dominical Virtual. Eu estive com os irmãos semana passada, né? Estou novamente nessa semana. Nós falamos na semana passada de Acabe, falamos de maneira geral sobre o Reino do Norte. Hoje nós vamos especificar um pouquinho, falamos bastante de Jeroboão, né? Hoje nós vamos especificar um pouquinho. A lição de hoje é a lição 6. Nós estamos aqui na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro e na Escola Bíblica Dominical Virtual. Então a nossa lição 6, o título é O Reino de Israel ou o Reino do Norte, Samaria, de Nadab a Acabe. Nadab é filho de Jeroboão, e nós vamos agora pormenorizar um pouquinho, vamos falar um pouquinho com mais detalhes do reino de Nadab até o reino de Acabe. Nós já falamos um pouquinho de Acabe anteriormente, mas hoje vamos falar um pouco mais, vamos conversar sobre estes reis do Reino do Norte. Nós tínhamos conversado e falado que o Reino do Norte, ou o Reino de Israel, o Reino do Sul, ficou chamado de Reino de Judá, ou Reino do Sul. Nós conversamos e falamos sobre os pecados de Salomão e que os pecados de Salomão fizeram com que Deus rasgasse o reino de Israel e dividisse em 2 reinos. O reino de Israel era composto de 12 tribos. Você se lembra, nós comentamos aqui sobre o profeta Aías, que ele se encontra com Jeroboão, que era um servo de Salomão, e fala que ele vai dar Deus vai dar a Jeroboão 10 reinos, 10 tribos, fazendo o reino de Israel, que continuou se chamando Israel. E para Reoboão, que era filho de Salomão, só duas tribos, que eram a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Como a Judá é a maior tribo, muito maior do que a tribo de Benjamim, o reino do sul também ficou chamado de reino de Judá. Depois daí, onde vieram os judeus. A Bíblia fala que o Cristo viria da descendência dos judeus. Deus falou para Davi, deu essa profecia a Davi, que viria aquele que o reino não teria fim, da descendência de Davi, ou seja, de Judá, né? Então, nós vamos agora acompanhar um pouquinho desses pormenores aqui de Nadab até Acabe, ok? Irmãos, eu vou ler aqui o texto áureo, que é 1 Reis, capítulo 15, verso 26. Eu vou ler o 25, senão você não vai entender bem, tá bom? Diz assim, 1 Reis 15, 25 e 26. Se você tiver com a tua Bíblia aí, pode abrir. 1 Reis, capítulo 15, verso 25 e 26. Diz assim, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei Asa de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de seu pai e no seu pecado, com que tinha feito Israel pecar. Eu quero fazer aqui antes de começar a falar de Nadab, que era filho de Jeroboão, você se lembra de Jeroboão, que recebeu os 10 reinos, você lembra do grande pecado dele. O grande pecado dele foi fazer 2 bezerros de ouro e colocar um na cidade de Betel e outro na cidade de Dan, porque ele estava com medo do povo de Israel se desviar do reino dele e passar para o reino do sul. Por quê? Porque o lugar de adoração, aonde ficava o templo de Salomão, era na cidade de Jerusalém, no reino do sul. Então ele tinha medo que as pessoas do seu reino fossem adorar no sul e ficassem por lá, ficassem sob o reinado lá de Reoboão e dos reis do sul. Então ele faz esses 2 bezerros e leva o povo a pecar contra Deus. O pecado de idolatria é um dos pecados piores que tem, porque ele leva o povo direto aos braços do diabo.
né? Quem não adora a Deus, adora ao diabo. Quem está adorando a um ídolo, seja qual for o nome que você dê esse ídolo, seja Maria, seja Jorge, seja José, seja Allan Kardec, seja qual for, você está adorando aquilo que não é Deus. Deus só há um só Deus, e um só mediador, que é Jesus Cristo. Você só pode adorar a Deus e a Jesus. Naquele tempo não havia Jesus. Jesus não tinha se revelado ainda, né? Ele não estava em carne. Ele existia, porque ele sempre existiu, porque ele é Deus, em espírito. Mas ele não tinha vindo em carne ainda. E o povo, para adorar a Deus, adorava sem imagem. Quando ele adorava imagem, ele estava adorando um demônio qualquer daqueles lá que se diziam deuses, daquelas tribos e daqueles países da região lá, de Edom, Moabe, Amon, os filisteus, os amorreus, os girgazeus, os sidônios, todos aqueles povos idólatras, né, pagãos que existiam naquele tempo. Muito bem. Então o grande pecado de Jeroboão foi esse. Tanto que toda vez que Deus vai se referir a um rei, ele vai falar que andou segundo os pecados de Jeroboão, porque esse pecado marcou muito, levou o povo de Israel a pecar, e nunca mais o reino de Israel saiu do pecado. Judá vai ter reis que pecam, mas ele vai conseguir continuar como nação. O reino do norte não, Israel não. Israel vai ser destruído completamente. Todos os reis do reino de Israel, são 19 reis, eles vão ser maus. Nenhum deles vai ser bom, nenhum deles vai andar no caminho do Senhor. E quando eles forem para a Síria, para o cativeiro assírico, quando eles voltarem, eles voltam como um povo misto, não voltam mais como o povo de Deus. Eles voltam com um povo miscigenado, um povo pagão, e eles vão virar os samaritanos, que no tempo de Jesus, né, a Bíblia se referia aos samaritanos que eram inimigos dos judeus, porque eles não eram mais do reino do norte, era um povo miscigenado. O povo do reino do norte foi destruído por causa da sua idolatria. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Nadab. Lembrei você de Jeroboão, e agora vamos falar um pouquinho de Nadab, né? Em 1 Reis, capítulo 15, de 25 a 32, é narrado a história de Nadab. Ele reina só 2 anos. Ele repete os mesmos erros do seu pai Jeroboão. Ele leva o povo à idolatria, né? Ele leva o povo aos ídolos, ele leva o povo ao pecado. Ele tem alguma prosperidade pequena, mas no termo material, mas espiritualmente ele comete os mesmos pecados que o pai dele, Jeroboão. Ele vai sofrer uma conspiração através de um homem chamado Baasa, e o reinado dele vai durar somente 2 anos. O Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, ou seja, da tribo de Issacar, que era um dos 12 filhos de Jacó, né? E ele mata Nadab na cidade de Gibeton, enquanto Nadab e o seu exército sitiavam a cidade. Então Nadab morre depois de 2 anos somente do princípio do seu reinado. E eu queria te lembrar, lá em 1 Reis 14, nós falamos disso semana passada, que Aías faz uma profecia contra Nadab, contra Jeroboão e Nadab, que a casa dele seria exterminada. E Baasa, quando começa a reinar, além de matar Nadab, ele vai exterminar completamente a casa de Jeroboão, né? A casa de Nadab. Jeroboão, filho de Nadab, filho de Jeroboão. Então eles vão matar todos os descendentes de Jeroboão e de Nadab, cumprindo a profecia de Aías, que tinha sido profetizada lá no capítulo 14 de 1 Reis, né? Vamos falar um pouquinho do reinado de Baasa. Baasa mata toda a casa de Jeroboão, cumpre a profecia e começa a reinar em Tirza. Naquela época, esses reis, eles estavam na cidade de Tirza como capital. Eles estabelecem o seu palácio na cidade de Tirza. A partir de Onre, que vai ser o pai de Acabe,
o palácio, o centro do governo vai ser estabelecido na cidade de Samaria, porque Onri vai comprar o monte da Samaria e vai edificar a cidade. Mas até Onri, esses reis todos, eles reinam na cidade de Tirza. Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor. O reino sobre Baasa, ele vai reinar 24 anos, o reino vai prosperar materialmente, o território de Israel vai ser ampliado, mas espiritualmente se configura o mesmo caos de Jeroboão, né? E quando a questão espiritual não está resolvida, não adianta prosperidade material, né? Não adianta você ser um bilionário se você vai para o inferno. Você pode ser um bilionário aqui nessa terra e andar em prazeres e ter tudo que você quiser de acordo com a sua alma, e você não encontra Deus, não encontra Jesus, você vai para o inferno. O que adiantou tudo isso? Então essa prosperidade do reino de Baasa é uma prosperidade material e fútil, porque todo o povo ia após os pecados de Jeroboão e cultuava falsos deuses como Baal. Então o povo todo perecia na idolatria. Deus dá uma profecia ao profeta Jeú contra Baasa. Você vai ver isso lá, eu vou ler aqui 1 Reis capítulo 16, verso de 1 a 4. Então veio a palavra do Senhor a Jeú profeta, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te exaltei do pó e te constituí chefe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito o meu povo Israel pecar, provocando-me a ira com os seus pecados, eis que exterminarei os descendentes de Baasa e os descendentes da casa dele. Sim, tornarei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, comerão os cães, e o que lhe morrer no campo, comerão as aves do céu. Então Deus manda mais um profeta, o profeta Jeú, que vai fazer uma profecia contra Baasa, né? Que Deus vai exterminar, assim como Deus tinha prometido exterminar a casa de Jeroboão, o seu filho, o filho de Jeroboão e todos os seus descendentes, Nadab e todos os seus descendentes, ele também promete agora exterminar o filho de Baasa, que foi aquele que conspirou contra a dinastia de Jeroboão e acabou com ela. A dinastia de Jeroboão foi terminada, exterminada. E agora Baasa, Deus promete fazer a mesma coisa, exterminar a dinastia dele. Quando ele morre, depois de 24 anos de reinado, Elá, filho de Baasa, reina em Israel. Mas ele faz a mesma coisa que o seu pai Baasa. Ele vai reinar 2 anos na cidade de Tirza. E Zinri vai se levantar. Zinri é um servo de Elá, ele era um comandante do exército importante, ele tinha metade do exército do povo de Israel, né, do reino do norte, era comandado por Zinri, e ele se insurge contra Elá, filho de Baasa, né? Ele conspira contra Elá e o mata, enquanto Elá estava na casa do seu mordomo, Arza, se embebedando. Então ele aproveita que Elá está bêbado, ele vai lá e mata Elá. Zinri vai reinar somente 7 dias. É o menor reinado da casa de Israel, somente 7 dias. Por quê? Porque o povo ouve falar que Zinri tinha se insurgido contra Baasa, que já estava no reinado, contra Elá, filho de Baasa, que estava no reinado há 2 anos, e aí se constitui Onri como rei. E Onri se levanta contra Zinri, vai até Zinri e mata Zinri, e mata Zinri. Por isso ele reina somente 7 dias. Em 1 Reis 16:15 diz assim: no ano 27º
de Asa, rei de Judá, reinou Zinri. 7 dias em Tirza. Estava o povo acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. Então, este homem chamado Onri, que foi constituído rei pelo povo, mata o conspirador de Elá, que é Zinri, por isso Zinri vai reinar somente 7 dias. Então, só que tinha um problema, havia também uma divisão, porque tinha alguns dentro de Israel que seguiam a Tíbni, e durante algum tempo, alguns anos, vai ter Israel vai estar dividido entre Onri e Tíbni, né? O reinado de Onri não vai ser completo nos primeiros anos por causa dessa divisão, mas o povo de Onri vai prevalecendo aos poucos contra o povo de Tíbni e vai vencendo até que ele morre. E aí Onri começa oficialmente a reinar sobre o povo do norte, o reino de Israel. Eu queria ler para você 1 Reis 16, 18, diz assim: Zinri, ainda falando um pouquinho de Zinri, Zinri, vendo que a cidade era tomada, entrou no castelo da casa do rei, queimou-a sobre si e morreu. Ele estava em Gibeton, e quando ele vê, né, que Onri toma a cidade, ele vai para a torre do castelo e taca fogo, se suicida, né? Comete suicídio e morre queimado ali. E aí acaba-se o reinado curto dele de apenas 7 dias. Vamos falar um pouquinho do reinado de Onri. Onri, ele vai ser aquele que eu falei um pouquinho antes agora, que ele vai comprar de um homem chamado Semer o monte de Samaria, né? Samaria vem do nome Semer. Então, e vai edificar uma cidade chamada Samaria, no monte da Samaria, do outeiro de Samaria. E ele vai conseguir fazer a mais importante dinastia do reino de Israel, ou seja, ele que vai ter descendentes mais longos. Você vê que Jeroboão só consegue colocar o filho dele, depois morre, acaba a dinastia dele, né? Vem Baasa. Então você vê que essas dinastias são pequenas. Agora Onri vai fazer a dinastia mais longínqua do povo de Israel. Acabe vai ser o filho de Onri, Acasias vai ser o filho de Acabe, então vai ser a dinastia mais longínqua do povo de Israel. E Samaria vai se tornar uma potência, uma cidade fortificada, uma cidade importante, e vai ser agora o capital do reino do norte. Antes, em Tirza, agora Samaria vai se consolidar como a grande capital do reino do norte, o reino de Israel. Então eu já falei que os seguidores de Onri prevalecem contra os seguidores de Tíbni, e aí Onri estabelece o seu reinado, começa a reinar, ele vai reinar 12 anos sobre o reino do norte. Ele compra de Semer Samaria, edifica a cidade de Samaria ou Samária, irmãos, isso vem de acordo com o tradutor da Bíblia, uns chamam de Samaria, outros chamam de Samária, né? Mas a Bíblia fala que Onri vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os reis que o antecederam. Você imagina, pior do que Jeroboão, né? Que fez todo o reinado do norte pecar contra o Senhor com o pecado da idolatria por causa dos bezerros. Ele consegue ser pior do que Jeroboão, pior do que Baasa. Ele vai ser pior do que todos os reis que o antecederam até aquele momento, né? Ele é sepultado em Samaria, está lá em 1 Reis 16, 28. E aí vai começar o reinado de Acabe, filho de Onri, né? Acabe reina em Samaria, sobre o reino de Israel, 22 anos. Lá em 1 Reis, capítulo 16, 31, vai dizer que ele vai casar com uma mulher que é filha de um rei sidônio chamada Jezabel. E aí, ele que já era um rei idólatra e que já fazia o mal perante os olhos do Senhor, vai aprofundar esse mal, porque Jezabel vai ter uma grande influência sobre o rei Acabe, e ela vai também levar a idolatria e vai levar os profetas
de Baal para o reino do norte, e o próprio Acabe vai fazer um templo para Baal, institucionalizando a idolatria a Baal. Você percebe que a situação espiritual já era caótica e Acabe consegue aprofundar o caos espiritual do reino de Israel. E Jezabel também, com a sua idolatria e com as suas feitiçarias, ela vai cometer grandes pecados e ajudar grandemente Acabe a levar o caos espiritual para o reino do norte. Você lembra que nós falamos aqui um pouco anteriormente, na aula passada, falamos de Elias, falamos que Deus levanta Elias como grande confrontador de Acabe. Por causa do pecado de Acabe, vai vir no capítulo 17 de 1 Reis, você vê que Elias é apresentado, ninguém ouve falar de Elias antes, mas ele é apresentado como um homem de Deus e vem fazendo milagres, andando conforme a vontade de Deus. E Deus decreta que durante 3 anos e 6 meses não iria chover no reino do norte. Por quê? Como punição pelos pecados de idolatria, né? A seca é uma das punições do pecado de idolatria. Não acontece só nesse reino, mas também acontece em outros reinos. Se você depois for estudar no reino de Judá também, vai acontecer a seca por pecados de idolatria, né? Então a seca vem, nenhuma chuva cai durante 3 anos e 6 meses. Você imagina, às vezes você fica sem chuva numa região durante 3 meses, 6 meses, já é um caos. Imagine 3 anos e 6 meses sem chover. E Elias vai ser o grande inimigo de Acabe, porque ele vem denunciando os pecados de Acabe. Acabe vai matar Nabote, que ele tinha uma vinha que era vizinho da casa do rei, e ele quer comprar a vinha de Nabote. Nabote não vende porque era a herança dos seus pais, e aí Acabe, através de Jezabel, sua mulher, vai matar Nabote, e tudo isso Deus levanta Elias para confrontar os pecados de Nadab. E também Elias vai fazer grandes milagres. Elias vai fazer fogo vir do céu e queimar um holocausto. Depois disso ele manda matar 450 profetas de Baal que eram vinculados a Jezabel. E Jezabel manda um recado para Elias que vai cortar a cabeça dele no dia seguinte. E Elias é um pouco depressivo por tanto combate, ele caminha 40 dias e 40 noites, vai para uma caverna, lá Deus trata de Elias e manda ele de volta, né? E dá para ele algumas tarefas, e ele volta para a vida política lá, confrontando Acabe. Deus vai mandar chuva através do seu servo Elias, ele vai orar lá no Monte Carmelo, vai mandar o seu servo 7 vezes, ver se tem nuvem no céu. Não tinha nuvem, mas ele persevera, continua orando, e na 7ª vez uma nuvem pequena aparece, e logo depois uma grande tempestade cai sobre Israel, o reino do norte, e Elias vai dançar em frente do carro de guerra, né? Do rei Acabe. Então, Acabe vai ser um personagem também marcante, como foi Jeroboão, sempre do lado negativo, né? Mas é interessante que Acabe vai se arrepender no finalzinho, e Deus vai ter misericórdia dele. Algumas pessoas não entendem, como é que Acabe fez tanto mal e Deus se arrepende, né? Porque Deus é misericordioso, e Deus não deixa que o mal total venha sobre o reino dele, por causa do arrependimento de Acabe no final. Quando ele se humilha, anda com sacos de chão, com cinzas sobre a cabeça, numa atitude de humilhação, e Deus se arrepende do mal que ia fazer no reino dele, faz no reino de Acasias, filho de Acabe. Mas, irmãos, esse é um resumo, né? Espero que você possa fazer essa leitura,
desses capítulos, lá em primeira Reis, até o capítulo 22, verso 40, que é quando acaba todas essas histórias. Isso é um resumo que nós não podemos nos estender muito aqui, mas que você esteja fazendo a leitura, né? Depois, me encontrando na igreja, você pode perguntar qualquer dúvida sobre esses reis, que a gente vai tentar ajudar o irmão, tá bom? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor abençoe a sua casa, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que o Espírito de Jesus que habita em você possa te guiar a toda a verdade. Amém. Deus abençoe.